Olá pessoal, estamos aqui para continuar então a nossa série de vídeos de operações unitárias 1. Nós ficamos de terminar uma parte do módulo 2 de estática de fluidos e aplicações, tá certo? Vamos voltar aí no ponto que nós estávamos. Nós paramos no último vídeo na dedução da equação de equilíbrio hidrostático, né? Considerando uma altura de coluna de líquido. Chegamos primeiramente numa equação diferencial que, integrada de forma indefinida, fornece a equação 2.4. Para a seguir nós também falarmos aí que poderíamos fazer uma integração desta equação definida entre dois pontos, entre duas alturas EA e ZB, porque eu estou interessado em conhecer a diferença de pressão entre essas alturas, né? Ou, de outra forma, qual que é a pressão gerada por essa altura de coluna de líquido. São dois problemas análogos, né? Podem ser atacados desta forma. Então a equação que nós chegamos é a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A, né? Então a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A, que é um valor positivo, né? Dado que o ponto B está numa altura ZB, ou seja, está mais profundo dentro desta altura de coluna de líquido, vai ser igual o produto da densidade do fluido, gravidade e a diferença de altura aí simbolizada por ZA menos ZB, tá certo? Esta equação 2.5 expressa então matematicamente uma relação entre uma diferença de pressão e uma coluna de líquido associada, né? Ou seja, uma diferença de altura. Para fins de engenharia, a pressão é geralmente expressa em termos dessa altura de coluna de líquido. Então, uma outra forma de eu escrever a mesma equação, que é a pressão desta coluna de líquido, formada pela junção aqui, pela consideração dessas duas alturas, vai ser igual ao produto ρGH, onde H é justamente a diferença ZA menos ZB, ou a altura da coluna de líquido, certo? Esta é uma equação que ela tem várias utilidades, ela é muito utilizada em cálculo de bombas, ela pode ser usada também para deduzir aí equações para a vazão de um determinado fluido. Uma outra aplicação seria o seguinte, eu vou usar a equação de hidrostática para um gás, que no caso é a atmosfera. Como a pressão atmosférica, né, aproximadamente, é considerada uma pressão relativamente baixa, eu posso modelar a atmosfera num primeiro momento como um gás ideal, e se eu partir da equação dos gases ideais PV igual a nRT, é demonstrável, tá? Vocês podem tentar fazer essa dedução, se tiverem dúvidas podem perguntar, tá? Fica como sugestão. Você pode deduzir a partir da equação de gases ideais a seguinte equação, que a densidade mássica vai ser o produto da pressão, massa molar, constante dos gases dividido por T, né? PM dividido por RT. Eu posso pegar essa equação 2.6 e inserir aqui nessa equação genérica diferencial 2.3, que já relaciona uma diferença infinitesimal de pressão com uma diferença infinitesimal de altura. Quando eu faço isso, vai aparecer então aqui dentro do ρ um termo P, né? Então eu posso dividir por P dos dois lados, né, da equação, então fica dP sobre P. O P de dentro da densidade some, e aqui é 0 dividido por P é 0, certo? Quando eu faço isso, eu chego na equação 2.7. A derivada de 1x dx é o ln, né? Então, entre dois extremos de A a B, eu posso então chegar nessa equação aqui, ln, né, de P menos ln de PA, pela propriedade dos logaritmos, né, é o ln de PB dividido por PA. Lembrar, ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B. Estou usando esta propriedade dos logaritmos após a integração desta equação. Eu jogo este termo do outro lado, integro dz, estes termos não dependem de z, então eles ficam fora da integral. A seguir eu elevo, né, a exponencial os dois lados, então exponencial é a função inversa do logaritmo. Então e elevado ao ln de pb sobre pa é o próprio pb sobre pa.
e exponencial, então o e elevado a todo este argumento aqui. Essa equação também é chamada de equação da atmosfera exponencial, né? Onde a relação entre pressões entre duas alturas vai ser função da diferença de altura considerada em relação a uma referência A, por exemplo, pode ser o nível do mar. Massa molar média do ar, que é 29 gramas por mol aproximadamente. Aceleração da gravidade, dividido aqui pelo produto da temperatura numa escala absoluta e constante dos gases. Então, essa equação já me fornece uma equação interessante para eu modelar como a pressão varia ao longo da atmosfera terrestre. Eu poderia também manipular essa equação para monitorar como a densidade varia ao longo da atmosfera terrestre, dado que pressão e densidade estão interrelacionadas, correto? Então fica aí uma curiosidade de aplicação da equação barométrica para os estudos atmosféricos. Uma aplicação que já vai nos interessar mais diretamente seriam dos manômetros. Então qual que é a ideia? O que é um manômetro? O manômetro é um dispositivo para a medição de pressão de fluidos, gases ou líquidos contidos em ambientes fechados. Então vamos imaginar essa câmara A com um determinado fluido que tem uma densidade ρ. Quanto maior a pressão deste fluido, mais ele vai empurrar este líquido, este fluido manométrico aqui, que pode ser o mercúrio, mais eu empurro esse menisco para baixo. Consequentemente, mais esse menisco sobe e eu aumento a altura H2. Então já é intuitivo pensar que a pressão dentro do tanque estará correlacionada à diferença de altura entre este menisco e o menisco mais externo, certo? De fato, nós vamos ver isso matematicamente a seguir. Eu estou considerando aqui um manômetro genérico, um manômetro em U. O espaço não rachurado não tem nada, no espaço rachurado eu tenho um fluido manométrico, tá? E vou considerar a pressão, por exemplo, em dois pontos, aqui no ponto 2 e no ponto 3. Se eles estão na mesma cota ou mesma altura, isso significa que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3. E a pressão no ponto 2 é a pressão em A, que pode ser atmosférica ou a do fluido que está passando. Mas, percebam, isso daqui é justamente a pressão de uma coluna de líquido, né? ρgH, onde o H é a altura que ele chama de Zm, que é essa distância do extremo do tubo em U até esse menisco mais superior, mais o Rm, que é a distância entre o menisco superior e inferior. Então, Zm mais Rm me dá a altura dessa coluna de líquido, que vai ser igual à pressão no ponto 3, que é a soma da pressão no ponto B, mais a pressão de coluna de fluido, que pode ser líquido, né, ou não necessariamente. Então, esse ρgZm mais a pressão de coluna de líquido daqui, né, que é um fluido manométrico, que vai ser ρA, porque é a densidade do fluido manométrico, GRM. Percebam que aqui eu considerei uma altura só porque eu tenho um fluido só. Aqui eu tenho dois fluidos, então o cálculo foi destrinchado em dois. Eu posso passar o PB para o lado esquerdo. O GZM ρB vai cancelar com esse GZM ρB. Então vai sobrar GRM ρB e do outro lado um GRM ρA. Quando eu passo para o outro lado, passa como negativo. Percebam que o termo GRM é comum aos dois termos que sobraram. E eu vou colocar entre parênteses, então, ρA menos ρB, porque eu passei isso para o outro lado. Daqui para cá é só manipulação algébrica, tá? O principal é justamente a equação 2.9. Então, relembrando a vocês, eu não vou cobrar dedução, mas é interessante que pelo menos uma vez vocês a vejam. Então, a equação 2.10 é a equação nossa de referência para utilização em manômetros, e ela basicamente diz que a diferença de pressão, né, entre um ponto A e um ponto B, ou os dois lados, na verdade, né, dos dois extremos desse manômetro em U, vai ser função do produto da aceleração da gravidade, o Rm, que é o desnível aqui entre os dois meniscos. Então percebam, nós falamos intuitivamente, quanto maior a pressão, maior o desnível. Aqui a ideia é a mesma,
pode ter um fluido passando aqui dentro de uma tubulação, tá? Não precisa ser estático. Este manômetro em U pode estar acoplado a uma tubulação, como nós vamos ver em alguns exemplos aí que vamos resolver, tanto de lista quanto exercícios extras que eu vou postar em breve. Multiplicado por uma diferença de densidade do fluido A, que é o fluido manométrico, menos o ρB, que é o fluido supostamente menos leve, tá? Note, pessoal, que essa equação é independente de Zm das dimensões do tubo. O que isso significa? Zm é a altura do menisco maior até a extremidade, ou seja, esta equação não depende do tamanho do tubo. O Zm poderia estar aqui, 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 poderia estar mais baixo. Isso não interfere no cálculo. Obviamente eu vou colocar ele numa altura de segurança para que o menisco não transborde, né, e não gere problemas de escoamento também. Mas qual a altura de fato dele exata não é relevante para a equação. A seguir entramos numa outra aplicação, agora saindo um pouco da parte de aplicação de hidrostática para medidas de pressão, que seria a segunda aplicação deste módulo, que é de decantadores, né? A terceira vai ser basicamente de centrífugas, tá? Então os decantadores são equipamentos para separação de fases de um sistema líquido-líquido, tá? É o que a gente vai focar no primeiro momento. A gente deixa a palavra sedimentador, embora essas duas expressões sejam usadas de forma muitas vezes intercambiável, para simbolizar a separação de fases para um sistema sólido-líquido, tá? Muito embora, né, você mesmo tendo sólidos nas estações de tratamento, é comum chamar isso de decantador, tá? Então percebam, eventualmente essas palavras são usadas de forma intercambiável, como se significassem as mesmas coisas. No primeiro momento a gente está interessado numa separação líquido-líquido. Então o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é um decantador bifásico, tá? Vamos começar aqui da visão lateral. Ele tem um formato cilíndrico, entra uma alimentação, né, de duas substâncias immiscíveis, que se você deixar um tempo suficiente nesse decantador, então esse fluxo é lento, elas se separarão, de forma que a altura ZA1 vai ser formada pelo líquido mais denso ou mais pesado, a altura ZB vai ser formada pelo líquido menos leve, e eu vou ter aqui uma altura de expurgo, né, uma altura de segurança, para eliminar eventualmente, ventilação, gases que também estejam aí atrelados a essa mistura líquida, tá? O líquido mais leve eu coleto, por exemplo, por esse tubo aqui. Há várias maneiras de coletar o mais pesado, tá? Eu não precisaria necessariamente fazer isso, mas uma configuração possível, porque ela é bem versátil, seria eu acoplar aqui uma tubulação e um tanque, tá? Um tanque de transbordamento, né? E eu posso controlar a altura do líquido nesse tanque. Quanto mais eu aumento a altura de líquido nesse tanque, antes do mais pesado transbordar, mais eu seguro os fluidos dentro do tanque. Então percebam, a vantagem dessa configuração é que eu posso mexer nesse parâmetro aqui e mudar, deixar mais eficiente a separação, sem necessariamente construir um outro decantador. A visão superficial dessa estrutura vocês veem aqui nesta primeira figura. Então a gente está olhando de cima agora este decantador. Então essa é a válvula de alívio para os gases, né, que é essa que você está vendo aqui, e a alimentação que está... opa, abri uma tela aqui, desculpem. E a alimentação que está sendo colocada aqui no decantador. Pode ser feito por uma tubulação só, tá? Ela não precisa também ser feita necessariamente dessa forma. Deixa eu ver se ainda estamos em gravação. Estamos. Eu posso ter um decantador trifásico, tá? Onde eu sei que vai ter gás, tá? E perceba uma diferença com esse. Essas são configurações possíveis, tá, pessoal? Um decantador não precisa ser necessariamente nesses formatos, por exemplo. A ideia de um decantador é um tanque onde eu vou deixar separar o mais pesado do mais leve. Essa é a ideia principal. Em cima dessa ideia principal há muitas variações, tá? Então uma outra possibilidade, por exemplo, eu estou separando água de uma emulsão também com óleo. Percebam que eu tenho um obstáculo no início. Esse obstáculo é para fazer com que o fluido seja forçado a ir para o fundo do tanque
e não haja um curto-circuitamento. Eventualmente, o mais pesado já entra, não dá tempo dele descer aqui no tanque, ele já cai junto com o mais leve. Isso não é interessante, né? Coleto aqui, por exemplo, a água que é o mais pesado para cá. Percebam que aqui o transbordamento não é em função do mais pesado, é em função do mais leve. E coleto, né, o mais leve transborda para cá e eu coleto ele aqui nesta válvula. E esta válvula é para a coleta aí do gás, tá? Basicamente, pessoal, por que percebam, num decantador, eu falei, a vazão é muito baixa, mas os fluidos estão em movimentos ainda, né? Em movimento. Então você pode se perguntar por que raios um decantador está dentro da parte de estática dos fluidos. Este movimento é tão lento e a resistência friccional, eventualmente, entre as camadas de fluido é tão baixa, por o processo ser lento, que eu posso admitir, para fins práticos, que o fluido está parado. Ou seja, os efeitos de dinâmica de fluidos não afetam o equacionamento, de forma que eu posso permanecer na estática de fluidos e já ter resultados adequados, tá? O que a gente vai fazer basicamente é um balanço de pressão, tá? Um balanço de forças, né, de certa forma. Da mesma forma como a gente fez para os decantadores em U, eu posso assumir aqui que a pressão aqui do fluido que está de um lado é igual a do fluido que está do outro, porque o fluido não está se movimentando, sim, mas uma vazão muito baixa. Então aqui está aproximadamente em equilíbrio. Então, a pressão desta coluna de líquido, que é o produto aqui ρGZB, mais a pressão dessa coluna de líquido, que é o produto ρA, densidade do líquido, GZA1, vai ser igual à pressão de líquido proporcionada por essa altura ZA2, que eu posso aumentar ou não para contrabalançar a pressão que vem do lado de dentro, que vai ser o produto ρA GZA2. Percebam que a gravidade deveria aparecer, mas aqui ela não aparece porque, como a gravidade estaria em todos os termos, ela é cancelada e eu fico só com os produtos das densidades e das alturas de coluna de líquido, tá? A seguir eu posso basicamente resolver a equação 2.12 isolando, por exemplo, o ZA1, que é uma altura de interesse. ZA1 é a altura de coluna de líquido da fração mais pesada, mas também é uma altura de interface, né, entre o mais pesado e o mais leve. Tá? Quando eu falo que aqui está o mais pesado e o mais leve, não significa que a eficiência seja de 100%. Eu posso ter mais leve aqui nessa camada de fluido e mais pesado na camada de fluido mais leve também. Tá? Claro, o menos possível, né? Então eu isolei a equação em termos de ZA1 e aqui eu apenas usei um raciocínio geométrico para substituir o ZB, para deixar tudo em função dos A's e da altura total, tá? Porque o que é mais fácil calcular eventualmente é a altura de interface e uma altura total de líquido. São coisas mais fáceis, por exemplo, de medir. Não é que eu preciso necessariamente fazer essa modificação. Só que se a gente olhar, a altura total ZT é a soma da altura de coluna de líquido do fluido mais leve e do fluido mais pesado. Então ZT é igual a ZB mais ZA1, logo ZB é igual a ZT menos ZA1. Então, justamente essa substituição entra aqui, tá? E chego na equação 2.13. Percebam que surge um outro ZA1 aqui. Por manipulação algébrica, fica como exercício aí se você quiser deduzir daqui para cá. ZA1 vai ser esta equação 2.14, que vai depender da altura da coluna de líquido da perna, que é chamado de perna de transbordamento, que é um ZA2, que é uma coisa controlável. Por isso que a gente fez ela aparecer também na equação, porque é interessante que eu posso mexer nesse parâmetro. A altura total de líquido, que é a função do tamanho do tanque também, né? E a razão entre as densidades. E essa equação é interessante para a gente refletir no conceito de força motriz. O que está acontecendo aqui no decantador é uma operação de transferência de massa. Nós já tratamos sobre isso e vimos que qualquer, basicamente, fenômeno de transferência envolve uma força motriz, né? A força motriz para a transferência de massa é a diferença de densidade entre os dois fluidos, que aqui está aparecendo na forma de uma razão entre ρB e ρA, sendo o ρB o fluido mais pesado e o A o fluido mais leve.
E ela tem algumas implicações também, esta equação. A posição da interface líquido-líquido, esse ZA1, depende da razão entre as densidades dos dois líquidos e da altura das linhas de transbordamento, certo? Então, a altura da interface depende de propriedades do fluido e propriedades que eu controlo no meu equipamento. Quando as duas densidades são próximas, ou seja, ρB sobre ρA ou ρA sobre ρB tende a 1, a posição da interface passa a ser menos sensível a ser mais sensível às mudanças em ZA2, porque isso daqui tende a 1 vezes ET, e o ZA2 passa a ter um peso maior. Se as densidades ficam muito diferentes, o produto ρB e ρA começa a ficar cada vez maior, de forma que este termo começa a se tornar mais importante, e a altura da perna de transbordamento se torna menos importante. Então, para líquidos com densidades muito diferentes, a altura da perna de transbordamento, que é esta daqui, não é um parâmetro crítico, tá? Um outro interesse também, então aqui eu estou interessado em características geométricas de fenômeno de transporte, geométricas do tanque, em função também da minha força motriz. Me interessa saber quanto tempo eu tenho que deixar, por exemplo, essa mistura de fluidos dentro do decantador, porque em função do tempo que ele tem que permanecer, tá, para a separação, eu vou dimensionar o volume do tanque. Isso daí vai ficar claro aí no primeiro exercício extra que nós vamos ver em breve. Uma equação possível que vai me ajudar a calcular o tamanho do decantador é essa equação empírica aqui. Percebam que essa equação não vai seguir a consistência dimensional, como nós comentamos aí no módulo anterior. Então, a equação 2.15. O tempo de separação necessário, ou seja, o tempo que a mistura de fluidos deve ficar aqui dentro do decantador, vai ser igual ao produto de 100 vezes a viscosidade da fase contínua, tá? CP. Em CP vai ser... eu não vou problematizar unidade de viscosidade agora, mas esse é chamado de centipoase, tá? E a equivalência de poase com grama, centímetro e segundo está aqui neste quadro, tá? Então vai ser a viscosidade da fase contínua, a fase preponderante, tá? Dividido por ρA menos ρB, que é a diferença de fluidos, né, A e B também, tá? Essa equação 2.15 não é dimensional, tá? Perceba, mas as unidades não se conversam. Relembrar a discussão da outra videoaula no módulo 1. As equações dimensionais são geralmente equações empíricas, e como elas são empíricas, você vai colocar no formato que for mais prático de aplicar, tá? Em breve eu postarei um exercício onde vocês vão poder trabalhar com esses conceitos. Terceira e última aplicação desse módulo, centrífugas. Pode acontecer das densidades serem muito próximas e eu precisar de um decantador extremamente grande para realizar a separação, de forma que ele não se torna prático. Então o que acontece? Se ele não se torna prático, eu não posso usar decantação. Decantação é baseada num campo gravitacional. Eu posso usar uma outra operação de separação que é a centrífuga, baseada em aparecimento de um campo centrífugo, tá, pelo giro de um eixo de rotação, tá? E vai aparecer então uma força direcionada ao centro, tá? Ser centrífugo ou centrípeto é análogo para os nossos fins. Na física, obviamente, há definições precisas, né? Força centrípeta quando você está no referencial inercial, força centrífuga aparece apenas quando você está em referenciais não inerciais ou em aceleração, tá? Mas para os nossos fins são dois termos intercambiáveis aqui. Nós temos basicamente três grandes categorias de centrífugas: as de escala industrial, para vários tipos de separação, sejam elas sólido-líquido, líquido-líquido, tá bom? Inclusive pode envolver eventualmente até gás também. Centrífugas de médio porte, por exemplo, a sua máquina de lavar é uma centrífuga de médio porte para separar a água das fibras de tecido. E as ultracentrífugas e centrífugas de velocidade muito alta, tá? Como as centrífugas de laboratório ou centrífugas para separar coisas que são muito difíceis, tá? Aqui vocês têm alguns exemplos de centrífuga, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia, e basicamente o que você pode separar aí com elas, tá? Por exemplo, numa centrífuga de laboratório, imagine que você tem tubos de ensaio, né? Nós acho que já comentamos sobre esse exemplo.
Então você tem aqui células, por exemplo, e aqui um fluido que pode ter elementos metabólitos, né, devidos à fisiologia dessas células. Você está interessado em separar a análise da célula da fase desse fluido. Então quando isso começa a girar, esse tubo de ensaio que é vertical começa a adquirir um ângulo, tá? E o que vai acontecer? O eixo de giro está aqui. Os mais pesados se afastam o máximo possível do eixo e os mais leves ficam mais próximos. De forma que o mais leve ficou mais próximo, né? Então eu sobrenadante em cima, as células embaixo. Você faz basicamente a aspersão desse sobrenadante e fica basicamente só com as células. Aí você pode fazer uma análise separada nos dois. Aqui é um exemplo, pessoal, de uma centrífuga industrial. Está numa configuração horizontal, onde você tem uma entrada de líquido e sólido, e pelo movimento dessa centrífuga, aqui está cortado, mas aqui você tem um conjunto de pás, tá, que forma uma helicoidal, uma espiral. Você pode brincar com a geometria dessa centrífuga e vai coletar os sólidos de um lado e líquido de outro, basicamente, tá? Então fica aqui como referência, se tiver interesse, aqui está o site aí, esse decantador chamado de Turbo Screen, tá? Percebam, às vezes eles usam a expressão decantadores centrífugos, tá? Isso é bem comum, porque ele está numa configuração horizontal, mas você tem um eixo girante aqui no meio desta centrífuga, tá? Que ele está representado aqui na foto. Vamos considerar, pessoal, imagina que você está vendo aqui um corte de uma centrífuga vertical, tá? A gente vai considerar aqui que este é o eixo, aqui a figura não ajuda muito, mas esse seria o eixo de rotação. Aqui é a parte que tem fluido, aqui é uma parte que não tem fluido. O que você está vendo, você cortou basicamente esta centrífuga no meio, você está vendo uma seção reta dela, tá? Então o eixo de rotação estaria aqui. Começa a girar, eu estou interessado em eventualmente estabelecer qual que é a diferença de pressão na parede e nessa extremidade de fluido. É possível demonstrar, tá? Isso eu não vou colocar aqui essa demonstração, tá no McCabe, se vocês se interessarem. Que a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1 vai ser função da velocidade angular, ou seja, a quantidade de radianos por segundo com que este eixo gira, densidade do fluido e justamente as diferenças de raio ao quadrado, tá? Então essa é uma equação aí quando você só tem um fluido. Para eu tenho então uma distribuição de pressão. Eu não preciso analisar necessariamente aqui em 1. Esse P1 pode ser em qualquer outro ponto do sistema. Ou seja, essa equação me fornece uma distribuição, como varia a distribuição de pressão ao longo do raio da centrífuga, tá? Eu posso manter o R2 constante e variando o R1, por exemplo. Algumas configurações possíveis na vertical agora para o decantador centrífugo seriam configurações onde eu entro com a alimentação na vertical, lembrando, ideia geral, mais próximo do centro eu coleto mais leve, mais longe do centro eu coleto mais pesado. Por isso, as válvulas ou as saídas do líquido mais leve estão mais próxima do eixo de rotação, as do líquido mais pesado estão mais distantes, tá? E eu posso ter também uma centrífuga que, além de separar os líquidos, separa os sólidos, tá? É perfeitamente possível. O resultado de uma centrifugação deste formato aqui, né? Por exemplo, imagina que eu centrifuguei, mas eu não recolhi, eu não retirei o fluido, eu deixei aqui dentro. Eu vou ver o que acontece depois, tá? Basicamente, então, você teria sólidos decantados, o líquido mais pesado e o líquido mais leve, tá? Durante o processo de que isso está girando, então você observaria, né, os sólidos aqui na parte mais funda, tá? Que você pode promover aqui, inserir uma válvula. O mais leve é o B, que é coletado aqui, tá? Nesse ponto 2. E a distância do ponto de coleta até o centro aqui é o raio RB. O mais pesado é coletado aqui nesse ponto 1. E a distância dele até o centro é RA. A gente precisa desses parâmetros para deduzir a equação que me diz qual é a variação de pressão ao longo de uma centrífuga. Fica também pelo mesmo raciocínio que nós usamos aqui, ó, na parte de decantação, fazendo um balanço entre as pressões de um lado e de outro. O raciocínio é o mesmo, tá? Aqui eventualmente fica um pouco mais complexa a dedução, mas também nada é impossível, está no McCabe.
é possível demonstrar o seguinte. Percebam, lá no decantador eu estava interessado a deduzir uma equação para o raio aqui de interface, né? Em contrapartida, aqui na centrífuga eu quero calcular o raio da interface, ou seja, a distância a partir do centro, que teoricamente separa o fluido mais pesado e mais leve. Percebam a analogia, depois comparem a equação do decantador e voltem, olhem para a equação da centrífuga. Desculpa, da centrífuga que está lá e do decantador que está aqui, a 2.14. Há algumas semelhanças, né, no formato dela. Então o raio de interface vai depender também de uma razão entre as densidades, por quê? Aqui é uma centrifugação, não é uma decantação. Sim, mas é uma transferência de massa, tá? Eu estou separando duas fases e eu preciso de uma força motriz. A força motriz, assim como na decantação, vai ser a diferença de densidades entre o fluido mais leve e o mais pesado, tá? Então a força motriz aparece aqui. Além disso, o raio de interface é função do ponto de coleta do fluido mais leve e do ponto de coleta do fluido mais pesado, que são parâmetros que geralmente eu posso mexer. Então, mexendo nos pontos de coleta, eu mexo no raio de interface e eventualmente torno isso mais ou menos eficiente, dependendo qual é o seu maior interesse, se separar melhor o A ou o B, tá? Há algumas consequências dessas equações. O raio da zona neutra, que é chamado aqui também o raio de interface, depende da razão entre as densidades. Para ter uma operação estável, é recomendável que as diferenças de densidade sejam de ao mínimo 3%, tá? E eu posso brincar também, aqui ele vai falar, eu não vou entrar em detalhes, fica para leitura, mas obviamente se eu mexo num RB ou se eu mexo num RA, por exemplo, o valor do raio de interface aumenta. Então se eu aumento o RA, ou seja, o raio de coleta do mais pesado, o raio da interface vai para cá. Se eu diminuo, ele vem para cá. E é o oposto para o RB, tá? Isso daí é a consequência da equação, tá? É só para deixar registrado. A posição da zona neutra é importante porque eu posso eventualmente deixar o A ou B mais puro em virtude de onde ela está, tá? Se o meu foco é o A, eventualmente eu quero deslocar um pouquinho esse raio para dentro, para ter garantia aí de que todo pesado realmente saiu do B e todo leve saiu do A e eu tenho um A mais puro. Se o meu interesse maior é o B, eu posso fazer o contrário, tá? Depende de quem você está mais interessado. Então é isso, pessoal, por enquanto, tá? Na verdade, nós acabamos de terminar o módulo 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, bons estudos, e estaremos aí às quintas-feiras nos plantões virtuais para tirar maiores dúvidas, tá? Trabalhem, assistam os vídeos, entendam a teoria, trabalhem nos exercícios e qualquer dúvida nós nos comunicamos via fórum, tá bom? Boa semana para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.